Olá, turminha do quarto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Legal, né? Que bom. Vamos lá, pessoal. Nós vamos para mais uma videoaula de ciências. Acompanhe a leitura no livro de vocês, lição 4. Com calma, pessoal, que é um novo assunto. Na verdade, é um assunto realmente interessante. Fala sobre a oxidação, né, dos materiais, dos alimentos. Tá? O nosso tema é outras transformações químicas, certo? Muito bem, nós vimos na aula passada sobre o comburente, a combustão, né? Combustível que sofre transformações. E agora nós vamos ver outros tipos de transformações, certo? Acompanhe sempre, pessoal, a leitura do livro e a visualização assistindo aí o slide de vocês, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Outras transformações químicas que são oxidação. Como exemplos de transformações químicas, temos a combustão de uma substância, que vocês já estudaram, o azedar do leite, o enferrujamento de um prego, a fotossíntese, a respiração, a confecção dos alimentos, entre outros. Vamos acompanhar a leitura? Vamos lá, iniciando. Leia na página 440. O oxigênio é um componente muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não conseguiríamos sobreviver, porque dependemos dele para respirar, assim como quase todos os demais seres vivos. Esse elemento tão fundamental está presente em outras substâncias, como a água. Na natureza, existem inúmeras transformações químicas causadas pelo oxigênio. Por exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e come apenas a metade, o que ocorre com o outro pedaço com o passar do tempo? A maçã logo escurece. Por que será que isso ocorre? A maçã escurece porque, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma transformação química chamada oxidação. Nessa transformação, o oxigênio reage com alguns compostos presentes na fruta. A coloração marrom escura é decorrente dessa reação. Não é apenas a maçã que escurece em contato com o ar, mas a banana, a batata, a berinjela, o pêssego e muitas outras frutas e legumes. Reações de oxidação ocorrem em muitas outras situações. Por exemplo, na nossa respiração, no processo de fotossíntese, na ferrugem que se forma em uma barra de ferro. Isso mesmo, a ferrugem nada mais é que o resultado da oxidação do ferro exposto ao ar e à água, que tem oxigênio na sua composição. O contato com a água pode ser tanto da umidade do ar quanto da água da torneira. Olha aí, pessoal, a maçã, né, no livro de vocês, cortadinha, e com o passar do tempo ela vai escurecendo. Na imagem abaixo você tem a barra de ferro, né, que já sofreu a oxidação porque ela já tem a ferrugem, né? Já iniciou esse processo de oxidação. Tudo bem? Vamos lá. Na outra página do livro, vocês vão ler novamente para a gente continuar esse processo aí de oxidação. Oxidação nos alimentos. Olha, a banana, né, a maçã, a outra frutinha nós vamos já ver. O processo de oxidação é usado em produtos oxidantes desenvolvidos para facilitar a vida no dia a dia.
como a água sanitária, que tira as manchas das roupas brancas, e a água oxigenada, usada para desinfetar feridas. A água oxigenada para desinfetar feridas é a de 10 volumes, mas também se usam formas mais fortes para descolorir cabelos, por meio da oxidação do fio. Uma característica da água oxigenada é que ela perde as propriedades em contato com a luz. Por isso, deve ser adquirida em frascos opacos, que não permitem a passagem da luminosidade. Atenção! A água oxigenada de uso medicinal é apenas a de 10 volumes. As de volumes maiores não podem ser usadas em feridas e machucados. Tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado com essa partezinha aí, tá bom? Para não usar o produto errado, tá bom? Por isso que ele está explicando aqui para vocês. Podemos evitar a oxidação com algumas medidas. No caso das frutas e legumes, é preciso colocá-los em solução de água e vinagre, ou limão, ou laranja. Olha a laranjinha aí no slide de vocês. No caso do ferro, uma camada de tinta sobre o material ainda não enferrujado evita a ferrugem. Muito bem, né? Existem misturas em que os componentes não podem ser identificados a olho nu, como uma mistura de água e sal. A água mineral é exemplo desse tipo de mistura. Também o ar que respiramos. Essas misturas são chamadas misturas homogêneas. Tudo bem, pessoal? Interessante, né? Vamos ver mais um tema? Separação das misturas. Vamos ler na página 444, tá bom? Praticamente todas as substâncias que encontramos no ambiente estão na forma de misturas. Se quisermos utilizar alguma substância, precisamos separá-la das demais. As substâncias podem ser separadas por diversos métodos. O método mais utilizado dependerá do tipo de mistura e de seus componentes. Utilizamos alguns métodos de separação em nosso dia a dia. Outros são empregados em indústrias ou laboratórios. Vamos conhecer os principais deles? Muito bem. No slide de vocês, olha quanta separação de mistura nós podemos fazer, não é? Existem tantas, mas agora nós vamos apenas ver algumas, tá? Eu só vou ler para vocês algumas aqui que está no slide de vocês. Decantação, cromatografia, catação, floração, dissolução fracionada, magnética, peneiração, destilação fracionada, destilação simples, né, que nós vamos estudar, centrifugação e filtração, tá? Só que nós não vamos estudar todas essas, nós vamos estudar apenas as que estão no livro de vocês, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos começar com a evaporação. O sal de cozinha é obtido pela evaporação da água do mar nas salinas. As salinas são formadas por conjuntos de tanques rasos, construídos no litoral, para os quais a água do mar é bombeada, sob a ação da energia do sol e do vento. A água evapora e o sal se deposita no fundo do tanque. Olha aí, né? Retirando aí o sal, né? Das salinas, através da evaporação.
E no slide de vocês também tem aí sal, água, recipiente de vidro e a evaporação. Também uma pequena pesquisa para vocês verem aqui alguma coisa sobre a evaporação, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler para vocês. A evaporação é um processo de separação de misturas semelhante à destilação simples, isto é, usado para misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Porém, nesse caso, o líquido não é recolhido por um condensador durante o processo. Portanto, a evaporação é indicada quando se tem interesse apenas no componente sólido da mistura, no caso do sal aí, tá? Na evaporação, a mistura é aquecida até que o líquido evapore-se completamente, restando apenas o sólido ao final desse processo. Esse método é utilizado nas salinas para a obtenção de cloreto de sódio, em que a água salgada é colocada em tanques rasos para a sua evaporação e o sal é separado da água, ficando depositado no tanque. Muito bem, legal, né? Vamos continuar. Destilação simples. Olha aí no slide de vocês como é que ocorre e vamos ler no livro. A destilação é o método de separação de misturas que usa um equipamento chamado destilador. Nele, a mistura a ser separada é colocada em um recipiente que seja aquecido até um dos componentes entrar em ebulição. O vapor produzido passará pelo condensador e lá entrará em contato com uma superfície de menor temperatura, geralmente água fria, que circula constantemente nele. Esse contato fará com que o vapor se condense e a substância volte ao estado líquido. O líquido separado é então recolhido no segundo recipiente. A substância que não entrou em ebulição permanece no recipiente inicial. Se você puder acompanhar a imagem do slide de vocês, dá para acompanhar através da explicação, tá bom? Esse método de separação de misturas é denominado destilação simples e é comum em laboratórios para obtenção de água destilada usada na fabricação de medicamentos. Em alguns locais nos quais existe pouca água doce, essa é uma forma de obtenção de água para o consumo dos moradores, utilizando água do mar. Nesse caso, o sal é retirado da água por meio de um processo chamado dessalinização. Difícil, né? Observe o esquema de um destilador a seguir, que é praticamente o que está no livro de vocês, é praticamente o que está no slide, certo? Só que com desenhos diferentes e pode ser que tenham também modos diferentes, tá? Mas é o mesmo processo, tá bom? Muito bem. Vou ler um pouquinho também sobre a destilação simples para vocês aqui. A destilação é um processo químico feito desde a Idade Média, olha aí, muito tempo. Trata-se de uma forma de separar substâncias decorrente do equilíbrio líquido. Assim, a mistura que é destilada se transforma em vapor, já que existe diferença de volatilidade na mistura. Antigamente, quem realizava esse tipo de experiência era chamado de alquimista. A destilação simples é um método
para separar uma mistura homogênea. Neste tipo de mistura, o soluto, apresentado em estado sólido, está misturado ou dissolvido em um solvente no estado líquido. Muito bem. Em todo esse processo, pessoal, da destilação simples, existem aí, não é, uns processos, um método para que isso ocorra. Eu vou ler só alguns para vocês aqui. O balão de destilação, usado para colocar a mistura que irá ser destilada. Esse balão possui uma saída superior e outra lateral. E o termômetro, equipamento acoplado na saída superior do balão de destilação e usado para verificar a temperatura durante esse processo. Olha aí o condensador, usado para condensar o vapor proveniente do aquecimento. Esse equipamento é conectado à saída lateral do balão de destilação. Possui uma entrada e uma saída de água, usada para resfriar o vapor que entra no condensador. Existem outros processos, pessoal, mas por enquanto eu vou ler apenas isso para vocês. Essa é a destilação simples, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Vamos ver aqui já no finalzinho a decantação. Observe a imagem do slide de vocês. Decantação. O processo de decantação separa misturas heterogêneas quando deixadas em repouso, isto é, sem ninguém mexer nelas. Você já tomou suco de maracujá? Já viu o que acontece quando ele fica muito tempo no copo sem ninguém mexer? Parte do suco se separa e, para voltarmos a tomar, precisamos dar uma mexida, né? Para que o suco fique novamente misturado. Essa é a decantação. O que ocorre com o suco é um processo de decantação, ou seja, os componentes da mistura se separam, né? Muito bem, olha aí o slide de vocês. Eu vou ler mais um pouquinho aqui sobre a decantação. A decantação é um método de separação de misturas heterogêneas de dois tipos: líquido mais sólido e líquidos imiscíveis. Essa técnica é física, pois se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Veja como ela é aplicada nos dois casos mencionados. Decantação em mistura formada por líquido e sólido. O primeiro passo é deixar a mistura em repouso, visto que a parte sólida costuma ser a mais densa, mais pesada. Com o tempo e com a ação da gravidade, o sólido depositar-se-á no fundo do recipiente. Essa parte do processo é chamada de sedimentação. Depois realizamos a decantação, ou seja, a separação cuidadosa da parte líquida que ficou em cima, transferindo-a para outro recipiente. Podemos fazer isso por meio de uma sifonação, que é a transferência do líquido por meio de um sifão, iniciando-se o fluxo por sucção. Esse processo pode ser bem visualizado no caso de uma mistura de água e areia, que não é o caso aí do slide, né? Isso aqui é só mais uma pesquisa para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a decantação. Certo, pessoal? Observe mais um exemplo aí, ó. Eles estão mostrando, né, um outro processo também
da separação aí, sedimentação, a decantação, né? E a sifonação. Ou seja, o que está pesado, o que está mais denso, né? Ele vai sair através desse sifãozinho aí, ó. O que está acima e o que já está embaixo, tá bom? Vai ser através desse canudo, tipo um canudo aí, né? Desse sifão, tá? São duas maneiras. A primeira que vocês já viram no slide anterior e nessa daí que é a mesma decantação. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Esse daí foi um pouquinho mais do assunto que nós vimos sobre essa mistura, né? Essa separação de misturas aí, né? Dos materiais, dos líquidos, né? Então, pessoal, prestem atenção. Esse assunto, não é complexo, ele não é tão difícil, mas vai depender muito da sua leitura, ler bastante para saber qual a diferença de um para o outro. Algumas palavrinhas da pesquisa, não se preocupem, que era só para a gente ilustrar a aula de vocês. Não se preocupe com essas palavras que vocês podem pesquisar também na internet, no dicionário, né? Para saber o que realmente é. Por exemplo, ebulição. Vocês já estudaram, mas se você esqueceu, você pode procurar na internet e saber mais profundamente sobre a ebulição, tá bom? Então, vejo mais uma vez o slide, quantas vezes vocês quiserem, tá? E também leiam o livro de vocês, tá bom? Até nessa parte da decantação, certo, pessoal? Leiam, pessoal, leiam. Vejam o que significa cada passagem, cada transformação, para que você realmente, mesmo em casa, você consiga fazer essa diferença e gravar um pouquinho deste assunto, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal, nossa aula de ciências, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço e tchau!